Olá, eu sou o Will Lima, educador da Oficina de Cidadania do projeto A Gente Se Cuida, pelo Núcleo de Convivência da Pessoa Idosa em Heliópolis, pelo Instituto Velho Amigo, e é com muita alegria que eu compartilho com vocês, nesse momento, mais uma pílula de conhecimento, que é esse conteúdo virtual, para que a gente possa aprofundar e ter novos conhecimentos acerca de diversas discussões e temáticas que a gente tem vivenciado nos nossos encontros. E hoje, de uma maneira muito especial, eu quero apresentar para vocês mais uma inspiração, mais uma referência para o nosso mais novo projeto, o projeto Livro Memória. E para essa inspiração, para esse novo projeto, eu quero apresentar para vocês uma escritora, autora, intelectual brasileira chamada Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, dentro da sua trajetória, vem nos ensinar diversos saberes e entre eles que eu trago para que a gente possa conhecer é a sua metodologia, a sua forma de sistematização e inspiração que ela chama como escrevivência. As escrevivências, segundo Conceição Evaristo, são as formas no qual a gente pode se apropriar, escrever, e registrar as nossas próprias vivências de vida e como essas vivências de vida contadas em primeira pessoa pode influenciar, inspirar outras pessoas acerca, de tudo que a gente tem vivido no nosso território. Então, que vocês tenham uma ótima experiência com esse conteúdo, possam pesquisar mais acerca dessa grandiosa autora, Conceição Evaristo, para que a gente possa se aprofundar no nosso mais novo projeto, Livro Memória, no qual eu vou compartilhar com vocês adiante. Um lembrete muito importante, após finalizar o prestigiar desse conteúdo, que vocês acessem o link que está na descrição desse vídeo para que vocês possam preencher a lista de presença, como também participar de uma pesquisa rápida para compartilhar como foi a experiência de acessar esse conteúdo, mais uma pílula de conhecimento. Até mais! É com muito orgulho mesmo, né? O meu texto, tanto o texto literário como o texto ensaístico, a poesia, a prosa, nasce muito marcado, muito marcado não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né, que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Eu sou Conceição Evaristo, professora aposentada do município do Rio de Janeiro e escritora. O meu material literário é um material que está profundamente ligado às experiências, né? As experiências dessa coletividade negra. E é interessante porque talvez essa crítica literária não acredite que a experiência negra que nós, autoras e autores negros, que a nossa experiência, que a nossa vivência possa ser matéria de ficção. Isso é muito contraditório porque nós vamos ver várias obras da literatura brasileira que usam como temática ou que se inspiram, inclusive, nas culturas africanas ou afrodiaspóricas para construir esse texto literário, né? Eu acho que um grande exemplo se você pensa em Os Tambores de São Luís, do Montello, ou se você pensa em Viva o Povo Brasileiro, ou se você pensa nas obras de Jorge Amado, em que as culturas negras estão presentes como temáticas. Então, mas quando se trata dessa autoria negra, quando nós mesmos usamos as nossas experiências, as nossas culturas e transformamos em textos literários,
é uma passagem mais difícil. É como se o negro não tivesse o direito de criar suas próprias histórias, de falar de suas próprias histórias. Como a ficção ela não tem esse compromisso com a verdade, e como também o discurso ficcional, no caso dessa literatura que nós criamos, esse discurso ficcional, ele chega justamente cobrindo certa lacuna. O que a história não nos oferece, estou falando história, ciência, o que a história não nos oferece, a literatura ela pode oferecer. Esse vazio histórico ele é preenchido pela ficção. Exemplificando isso que eu falo, acho que assim, um romance brasileiro que cumpriu justamente, que entra nesse espaço lacunar, é o livro de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Ela vai fazer uma pesquisa histórica sobre Luísa Maim, não encontra nada, ela ficcionaliza, né? Ela dá uma vida para Luísa Maim. É muito do que eu tenho feito também. Ponce a Vicêncio é um livro que retoma, a personagem retoma todo o processo de escravização que os ancestrais dela passaram. Essa memória do passado, ela acaba também se fundindo ao presente, e o tempo todo essa personagem, ela busca a ancestralidade dela. E é interessante porque é um livro que parte de uma situação ou que vem de uma ideia bem específica, né? Traz essa história da escravização dos africanos e seus descendentes, mas é um livro que acaba convocando várias pessoas, homens, velhos, crianças, brasileiros, estrangeiros, tanto é que ele já está publicado em inglês, francês, espanhol, e está agora no prelo para uma publicação em árabe. Ponce a Vicêncio também é um livro que traz justamente essa memória e traz uma história do cotidiano, que é uma mulher que sai de uma cidade qualquer para tentar vida na cidade grande. Becos da Memória também traz essa memória da escravização. E o que eu gosto de fazer também, como eu gosto de criar essa temática. A professora Leda Martins, de Belo Horizonte, ela diz que para os africanos escravizados, o nosso passado não terminou. E acho que qualquer pessoa que tem um pouco de observação percebe, né? A situação em que os afros brasileiros se encontram, esse passado ele tem ainda, ele não foi expurgado. Acho que ele não foi expurgado nem em termos emocionais mesmo, e nem numa política concreta. Eu acho que quando a gente vê aonde está a grande maioria negra, né? Trabalhar esse passado é uma maneira também de reivindicar uma posição de dignidade no presente. E talvez mais do que isso ainda, trabalhar esse passado na literatura é uma forma também de você afirmar a sua identidade afro-brasileira. Então, cada vez que a gente fala de uma identidade afro-brasileira, nós nos afirmamos como brasileiros, mas também afirmamos as nossas raízes ancestrais. Gosto muito também de trazer para a literatura talvez imagens e situações que, olhadas de fora, não tem nenhuma poesia. Ora, a maneira como você descreve esse fato,
a maneira como você trabalha esse fato, a maneira como você constrói a personagem, inclusive, e a maneira como você usa a linguagem, você pode fazer desse fato extremamente cruel, você pode construir ele de tal forma que você humaniza, inclusive humaniza o próprio, vou dizer entre aspas, o próprio marginal. Para exemplificar isso, eu tenho dito muito também, eu tenho uma cena que eu preciso transformar essa cena num texto literário. É uma cena que eu assisti na última escola que eu trabalhei, quando eu me aposentei. Tinha um rapaz negro, isso no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. E esse rapaz, ele era soldado do tráfico. Ele estava em pé, na postura mesmo de sentinela, com a metralhadora atravessada no peito. E ali de plantão. Quando eu olho, vem uma mulher negra também bastante jovem, com uma criança, essa criança deveria ter uns 3 ou 4 anos, vem caminhando em direção a esse soldado do tráfico. Quando ele vê essa criança, esse rapaz abaixa, joga a arma para trás e abraça a criança, que é o filho dele. A qualquer momento, aquele gesto de afeto, né, aquele pequeno momento de carinho, poderia se transformar em sangue. Bastava a polícia estar subindo São Carlos naquele momento, ou bastava um outro soldado do tráfico do grupo rival entrar ali numa disputa com ele. Então, olhando aquela cena, não é uma cena poética. É uma cena dura, né? É uma cena ali de ameaça à vida, mas há um momento que eu acho que o texto literário tem esse poder. Dependendo da maneira que eu escreva esse texto, e dependendo do meu olhar, porque eu vi aquele olhar, eu vi aquela cena, há um momento que a arma, que tudo ali some. O momento que perdurou para mim era um pai bastante jovem abraçando um filho. Agora, como transformar isso num texto literário? Como você retirar, né, uma poética dessa cena? É um exercício, né? É um exercício grande, né? Uma cena que você escreve de uma hora para outra. Eu quero trabalhar bem essa cena, eu tenho que encontrar palavras, né? Eu tenho que encontrar construções que o que importa ali é descrever um rapaz bastante jovem, né? Um pai bastante jovem, abraçando o filho. Então, vários momentos, vários acontecimentos sempre me chamam a atenção. São matérias que eu construo através dessas observações. Como o conto de Lixão, que está também em Olhos d'Água. De Lixão nasce, eu estou no Amarelinho, no Rio de Janeiro, e vem um menino me vendendo amendoim. Então, essas cenas do cotidiano, o que me interessa é justamente tentar abarcar essas cenas do cotidiano. E eu quero cenas do cotidiano em que eu construa personagens que têm a ver comigo, têm a ver com a minha experiência, se não uma experiência particular, uma experiência coletiva. Aquele menino negro que está ali vendendo amendoim é um menino que poderia ser meu filho, meus sobrinhos, é um menino que eu conheço da favela onde eu dava aula. E aí agora eu me lembrei da interpretação de Elza Soares do Guri, e há um momento, uma das interpretações, a Elza vai dizer, o guri sou eu, mais ou menos isso. Então, esse é um processo criativo
que nasce de dentro. Quando eu olho uma doméstica, e aí eu vou me valer muito do que Mira Alves fala também. Mira Alves é uma escritora daqui de São Paulo. Quando essa autoria que vem de uma descendência que já experimentou essas posições de subalternidade, então a gente escreve a partir de dentro. E Mira Alves tem um exemplo também que eu gosto muito também. Ela diz, quando nós vamos falar, escrever, compor uma personagem que é doméstica, é como se fosse a própria doméstica dentro do quarto, olhando para a patroa na porta do quarto. Esse gesto de criação, ele nasce de uma experiência, como eu já disse, se não é uma experiência particular, é uma experiência histórica. Uma outra autoria que não conhece nem por história ligada ao seu povo, que não conhece esse lugar de subalternidade, é uma outra escritora branca que vai compor essa personagem doméstica. É como se fosse a patroa que estivesse dentro do quarto, olhando a empregada aqui e compondo essa personagem. É uma personagem que nasce de fora. Ora, o que nós estamos dizendo aqui não é um juízo de valor, não é quem faria melhor, quem comporia melhor essa personagem. O que nós estamos afirmando aqui é de que lugar esse texto literário nasce, né? Em que lugar social, e no caso de nós mulheres, né? Em que lugar também de gênero, e no caso das mulheres negras, em que lugar também de experiência étnica esse texto nasce. Quando uma vez até eu mudei até o enredo desse romance. Eu estava escrevendo um livro em que no centro da cena tem uma mulher. E essa mulher, a maneira dela de se comunicar com o mundo era através dos seios. Não tem pessoas que falam assim, hoje vai chover porque o meu cálice está doendo. Então, essa grande matriarca, toda vez que acontecesse alguma coisa com a descendência dela, com alguém da descendência dela, os sinais viriam nos seios. Ela sentiria dor nos seios, haveria momento que os seios dela os seios poderiam verter água, outra hora verteria leite. E eu comecei a escrever esse romance. Eu comecei a sentir dores nos seios. Aí eu mudei o rumo da prosa. Esse romance ficou vários anos esquecido. Quando eu retomei esse romance, tem essa mulher no centro da cena, mas eu não vou brincar com os seios dessa personagem, não. Fiquei com receio, realmente. Belisa, quando eu estava escrevendo também Belisa, a cena que ela apanha do marido dela, e graças a Deus eu nunca apanhei de homem nenhum, nem de marido, nem de pai, nem nada, mas a cena que essa mulher está sendo esbofeteada pelo marido, eu escrevo essa cena chorando, a momento de uma tensão, de uma amargura tão grande que eu tenho que levantar, respirar um pouco e voltar e escrever a cena. Desse processo criativo, né, dessa maturação de um texto que pode começar hoje, ficar abandonado e eu retomar esse texto daqui 2, 3 anos. Eu nunca escrevo muito rápido. De modo geral, só tive um livro que eu escrevi muito rápido, que foi Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Em Submissas Lágrimas de Mulheres foi um momento meu de submissão, até respondendo uma provocação de uma pesquisadora que questiona, então a vida das mulheres negras é só tristeza? E aí
não tem final feliz. Então, respondendo a Edileuza da Penha, eu resolvi escrever As Submissas Lágrimas de Mulheres e crio, né, essa antologia em que as mulheres passam, sim, por processos de dores, mas elas já estão depois contando o êxito, né? Elas já saíram da tormenta do sofrimento. E várias outras artes também me contaminam. Eu não sei cantar, não sei dançar, mas eu gosto muito de música. A música, para mim, ela é um grande momento de sensibilização. Escutar uma música, determinadas cantoras, determinadas vozes. Por exemplo, eu amo Nina Simone. Muitas vezes eu escrevo escutando Nina Simone. Gosto muito de ver também dança, de assistir espetáculos de dança, olhar para as pessoas. Às vezes as pessoas até falam que eu tenho, porque eu encaro mesmo, eu gosto de olhar para as pessoas. Você perceber, você tentar adivinhar o que tem atrás de um rosto e oferecer também o teu olhar para as pessoas perceberem, né, o que tem, né? Quem é Conceição Evaristo, e por isso Olhos d'Água, né, aquele conto que eu escrevi e que dá título a um livro, Olhos d'Água. Um dos projetos meus de escrita hoje seria ler determinados poemas de autores já consagrados, autores e autoras já consagradas, e criar uma espécie, talvez até de contrapoema, ou então de contra-discurso, ou um outro discurso, né? Tomando aquele primeiro texto e depois desviando totalmente. Já fiz algumas experiências nesse sentido, quando eu dialogo Carolina Maria de Jesus com Clarice Lispector, quando eu removo a pedra do meio do caminho, né, com Águas, dialogando com Carlos Drummond de Andrade, quando recordar é preciso e não navegar, de Fernando Pessoa, ou do lema português. Então, há várias situações que podem motivar uma escrita. Talvez eu gostaria que as pessoas se prendessem menos à minha biografia e se ligassem mais ao texto. Isso, para mim, tem sido de vital importância. Porque muitas vezes eu estou em algum espaço para falar de literatura e as pessoas falam: fala da condição da mulher negra na sociedade brasileira. Eu acho que eu não preciso falar. O meu texto é isso. E o exercício da literatura, para mim, é a minha maneira de não adoecer. Eu sempre penso isso. E quando eu falo de não adoecer, eu estou falando mesmo desse adoecimento emocional. Porque a arte, ela é uma válvula de escape. E a literatura, para mim, essa criação é a possibilidade que eu tenho de sair de mim mesma, de indagar o mundo, de inventar, né, um outro mundo, de apresentar a minha discordância com esse mundo. E é uma experiência que eu tenho desde bem nova. Eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever. Escrever, para mim, é a possibilidade mesmo de fundamentar, né? De fundar um diálogo. Eu acho mais fácil você falar pela escrita do que você falar, apesar da minha literatura ter um fundamento, né? Ela nasce do espaço da oralidade, mas eu consigo, por exemplo, falar muito mais dos meus sentimentos se eu escrever. O movimento da escrita, acho que até o movimento da própria vida,
Eu acho que o movimento da própria vida é um movimento que você faz para vencer a dor, ou para vencer a morte. Eu acho que é alguma coisa assim, é o espírito de sobrevivência mesmo, né? Esse desejo de você agarrar-se à vida de alguma forma. E para mim a literatura é essa oportunidade que você tem de se agarrar à vida, né? Porque você registra a vida. Você registra a vida, você inventa a vida, você discorda da vida. E escrever, tem até um texto meu também que eu digo isso, escrever é uma forma de sangrar, porque porque é uma forma de sangrar mesmo. E a vida é uma sangria desatada, né?